Então, gente, queria fazer um comentário sobre essa questão do porquê que a gente crê que a Nova Jerusalém desce antes, alguns espantalhos que são criados a nosso respeito e que a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Como, por exemplo, posso botar uma tela aqui, Wagner? Pode. Frequentemente, a gente tem sido comparados a amilenistas por falarmos que a Nova Jerusalém desce no início do milênio, o que é um equívoco muito grande. E eu vou demonstrar isso para vocês em um mapa, só para vocês entenderem. Quando a gente olha para a visão amilenista, o amilenismo ou pós-milenismo são próximos ali, embora sejam de visões diferentes. Eles espiritualizam o milênio e eles creem que Jesus desce no final do milênio e que a Jerusalém desce depois do milênio. Isso é a visão amilenista. Crê que a Nova Jerusalém desce depois do milênio. E sim, eles interpretam de maneira alegórica. Depois, nós temos outras visões também, como, por exemplo, o pré-milenismo histórico. Acredito que todos nós que vamos participar da live, tanto agora como depois, todos nós professamos ou se encaixamos dentro dessa visão, dessa vertente, que é o pré-milenismo histórico, que crê que a gente está vivendo os dias atuais e que haverá um período de 1000 anos literais. E dentro dessa visão, existem diferentes posições. Tem aqueles que creem que a Jerusalém desce no início, tem aqueles que creem que desce depois. E depois nós temos outras visões, como, por exemplo, aqui embaixo, né, o pré-milenismo dispensacionalista, crê num arrebatamento secreto, e todas aquelas coisas que o pessoal que acompanha o nosso canal já sabe, né, que também crê que a gente está vivendo os dias atuais e que haverá um milênio, mas que crê que no milênio será restaurado um templo de Ezequiel. É só você pegar várias bíblias ali, quando você olha que ela está falando de templo de Ezequiel, você vai ver que são bíblias dispensacionalistas, a maioria delas, e elas creem que a Nova Jerusalém desce no final. Por que eu estou falando isso? Desde que eu criei o meu canal, até hoje eu gravei uma live só falando sobre a Nova Jerusalém e aonde eu creio que ela desce, no início do milênio, né? E desde então, muitas vezes eu vejo sendo criado um espantalho sobre aquilo que a gente crê. Por exemplo, a gente já foi chamado de amilenista por espiritualizar a Nova Jerusalém e coisas assim. Já fomos chamados de gnósticos, associado ao gnosticismo. As pessoas parecem que não sabem o que é gnosticismo, porque o gnosticismo ele nega a matéria, diz que a matéria é ruim, nega um milênio literal, nega a ressurreição do corpo. E se vocês pararem para olhar, pode olhar para o canal de qualquer um de nós, do Israel, o meu, do Lucas, o do irmão Alex, e eu pergunto para vocês, quem de nós nega um milênio literal? Quem de nós nega a ressurreição na carne? Quem de nós nega a vinda de Cristo e mais, para reinar nesta terra restaurada, que a gente está falando desta matéria, porque gnosticismo diz que a matéria é ruim. Muitas vezes eu vejo sendo criado um espantalho a nosso respeito, associando ao amilenismo, o que é eu diria que é um falso testemunho. Muitas vezes é criado um espantalho associando ao gnosticismo, e muitas vezes é criado um espantalho associando ao mistério da iniquidade, porque Satanás se volta contra a Jerusalém de baixo desde o princípio, então porque a gente está falando que a Nova Jerusalém desce no milênio, então a gente está se voltando contra Jerusalém. Gente, isso é um espantalho, entende? Então, na minha fala inicial, eu só quero deixar claro uma coisa, tá? A gente não é amilenista. Nós sempre interpretamos o período exatamente como os pais da igreja vão falar, que os 6 dias da criação, né, os 7 dias da criação apontam para 7.000 anos, onde os 6 primeiros dias estão apontando para a era que a gente está vivendo e o 7º é o milênio, é um período de 1000 anos literais. Nós cremos assim. Se você olhar para o mapa que saiu da tela agora, você vai perceber claramente ali, ó, que geralmente os amilenistas, eles creem que a Jerusalém desce depois. Isso é uma visão amilenista, crê que a Jerusalém desce depois. E sim, eles espiritualizam. Né, eles alegorizam tudo. Quem crê que um templo de Ezequiel vai ser construído no milênio são os dispensacionalistas, que falam de um arrebatamento secreto. Eu vou falar que os meus irmãos creem dessa forma? Claro que não, porque eu sei que não é esse pensamento. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não pode criar um espantalho acerca de ninguém, nem de um nem do outro, como se fizesse por associação. Ah, isso aqui é catolicismo, ah, isso aqui é não sei o quê. Não é, gente. Então, assim, para deixar clara a nossa visão e o que a gente vai apresentar hoje, nós somos pré-milenistas históricos. Literalmente, nós cremos em um milênio literal.
Nós cremos que muitas profecias são interpretadas literalmente, e sim, algumas são espirituais, e isso vai depender do contexto, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Se a gente disser tudo é literal, no Novo Testamento a gente percebe isso. Por exemplo, Jesus, ele tem uma conversa com Nicodemos e ele diz assim, se tu não entrar no ventre da tua mãe, se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, com uma mente literal, olha ali para quem diz que é só literal a Bíblia, Nicodemos como um bom judeu, uma mente literal, o que ele diz? Ele diz, como que eu posso entrar na barriga da minha mãe? E Jesus diz, tu sendo mestre não entende? Veja como Jesus pega uma coisa literal e ele mostra que existe aplicações espirituais. Jesus pega crianças, bota no colo dele e Jesus diz o quê? Jesus disse, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem ver o reino dos céus. Jesus estava falando de forma literal que a gente tem que se tornar uma criança? Não. Jesus estava demonstrando princípios do reino. Então, a gente pegar o Novo Testamento e dizer assim, ó, que tudo é literal, tudo... Como que a gente vai pegar o livro do Apocalipse e dizer assim, ó, que a besta que sobe do mar é literal? Não cabe. Ou seja, existem textos que são literais e existem textos que são simbólicos. Agora, dizer que tudo é literal... E que por isso a gente tem que interpretar o templo de Ezequiel de maneira literal, que a Nova Jerusalém não pode descer no início, gente, isso é um equívoco, né, principalmente para quem está ensinando a Bíblia, para quem é mestre, é um equívoco muito grande, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, na minha fala, o que eu quero declarar, a gente crê que a Nova Jerusalém desce no início. Isso não nos torna milenista, isso não nos torna gnosticista, não nos enquadra dentro do mistério da iniquidade, como já foi professado, tá? Não nos torna herege, pelo contrário, o testemunho dos pais da igreja vão mostrar muitas questões ali que demonstram que a gente não está fora da realidade da palavra de Deus. Pelo contrário, os próprios pais da igreja, em nenhum momento você vê eles falando sobre sacrifício no milênio, sobre uma dicotomia de povos, onde Deus vai ter 2 povos no milênio, porque quem faz isso são os dispensacionalistas, né? Dizer que Deus tem um povo na terra e um povo nos céus. Até porque a gente pode falar disso depois, a Bíblia vai falar que a terra é a herança dos santos, dos que vencerem, daqueles que participam da Nova Jerusalém. Tá bom? Então, só quis deixar esse adendo para que a gente possa respeitar, assim, sem criar espantalhos a respeito de ninguém. E, da minha parte, sempre respeito os irmãos que pensam diferentes, porque, para mim, esse assunto ele é um assunto secundário. Não estou dizendo que ele é menos importante ou que ele não é importante. Não, estou dizendo que existem alguns assuntos que são mais importantes, como a questão da salvação, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos. O que vai ser no milênio é importante também, tudo que está na Bíblia é importante, mas ainda assim é algo secundário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Eu sempre tratei os irmãos com respeito, tanto que uma das provas é que a gente anda junto, a gente conversa, na verdade, Wagner? Verdade. Né? Então, assim, ó, e eu sempre disponibilizei esse mesmo respeito para todos os irmãos. Tanto que você não vai encontrar vídeo no meu fazendo ataque, trazendo um falso testemunho, distorcendo as coisas, né? Às vezes o que me entristece é isso, tá? As pessoas usando o falso testemunho, chamando a gente de amilenista, de gnóstico, associando a mistério da iniquidade, chamando até de antissemita pelo fato da gente crer que a Nova Jerusalém desce antes. Isso, então, assim, isso é calúnia, né? Isso se você é só uma pessoa de antissemita, isso é crime, né? Mas tudo então, bem. Assim, ó, a única coisa que eu peço é assim, ó, pô, eu acho que todo mundo tem o direito de expor o seu entendimento. Aqui ninguém, tanto da nossa parte como os irmãos que vão na próxima aula, ninguém tá aqui para distorcer as escrituras, ninguém é herege. A gente pode discordar na interpretação. E eu acho que isso tem margem. Mas ninguém é herege, ninguém é mal intencionado aqui. Então, assim, ó, a única coisa que eu sempre pedi era a questão de respeito, que foi o que eu sempre disponibilizei para os outros, né? Então, às vezes, chateia quando o pessoal vem ali chamando a gente de mentiroso, de herege, de todas as coisas que eu listei, né? Então, o que eu digo para os irmãos é, assim, ó, estude a palavra de Deus. Independente de você crer naquilo que a gente crê ou não, eu vou ser sincero, eu não estou aqui para convencer ninguém. Papel de convencer do Espírito Santo. Hoje eu apenas quis apresentar para os irmãos aquilo que eu penso, aquilo que eu interpreto. Lembrando que inerente à Bíblia, a gente pode errar às vezes, também, não tem problema. Né? Geralmente eu digo, se eu errar, ali na frente eu corrijo, se Deus me permitir, Deus me mostrar. A gente tem que cuidar, porque às vezes eu vejo que alguns irmãos afirmam algumas coisas da gente, irmãos. Vão dizer, a gente é milenista. Não, nós não somos a milenista. No meu canal tem diversos vídeos mostrando que a igreja vai reinar sobre as nações, diversos. Dizendo que nós somos gnósticos. Nós não somos gnósticos. Primeiro, acho que as pessoas nem sabem o que é o gnóstico.
O gnóstico, irmãos, eles pregavam uma salvação pela sabedoria, dizendo que você tinha que alcançar uma sabedoria especial, e você seria salvo por essa sabedoria, por isso que gnóstico quer dizer sabedoria. E essa sabedoria salvaria você porque ela te libertaria da matéria. Então os gnósticos diziam muitas vezes que a pessoa tinha que viver em orgia para matar a carne. Você vê a gente pregando isso no canal, Tiago Tis, que a gente tem que viver em orgia. Os gnósticos ensinavam que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus do Novo Testamento, Marcion. Os gnósticos, eles eram dualistas também. Você não me vem ensinar isso no canal. E outra coisa que eu fico mais triste, irmão, e tá, isso é perigoso. Isso é calúnia e difamação. Pessoas estavam nos chamando de antissemita. Irmãos, isso é crime. Você está chamando uma pessoa de nazista. Qualquer pessoa que fale isso, esse tipo de coisa, pode ser presa. Então, assim, irmão, ninguém aqui é contra judeus. Eu já fui judeu messiânico, estudei em sinagogas, conheço judeus, e o que nós pregamos no canal é que os judeus serão salvos por Cristo. Eles não vão ficar presos em sacrifícios e passar sendo escravo a vida toda. Nós não ensinamos isso. Pelo contrário, nós ensinamos que eles serão libertos pela graça de Cristo e reinarão no milênio com o Cristo. Mas alguns vão ser destruídos? Vão. Assim como a grande maioria das nações vão ser destruídas. Quer dizer, eu sou contra nações? Não. Então eu sou anti-nação e não, está errado. Então assim, irmãos, vão lá no nosso canal, olhe os nossos vídeos, porque a gente tem, a gente não trata, irmão, sobre só Nova Jerusalém, tratamos sobre tudo, eu falo sobre lei, sobre graça, não trato só sobre escatologia. Então, para mim, esse assunto da Nova Jerusalém é um assunto secundário, irmão, não é um assunto primário. Não é um assunto que a gente tem que estar aqui se escabelando para tratar sobre isso. Mas, infelizmente, alguns irmãos, com todo respeito, estão fazendo disso como se fosse o principal ponto do evangelho. E não é, irmãos. Não é.